Olá, tudo bem? Eu sou Joana Eduardo e esse é mais um episódio do Histórias que Senti. Na semana passada, no nosso episódio de estreia, eu contei um pouco sobre mim, sobre como começou a minha vida como escritora há 13 anos. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, eu recomendo que você pare um pouquinho, assista ele, tá aqui no canal, e aí depois você volta nesse episódio. Mas se você quiser, pode terminar esse episódio aqui e depois voltar no primeiro. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Porque semana passada nós estávamos falando sobre mim, sobre como tudo começou. Hoje eu vou falar sobre uma das minhas coisas favoritas na escrita, que é trilha sonora. Todo personagem, ele tem uma música que é dele. E todo autor já passou pelo momento de ser inspirado a compor porque ouviu uma música e de repente ele viu toda, ou pelo menos parte da cena, dentro daquela canção. Muitas vezes, compor um personagem é um processo um pouquinho difícil, principalmente quando a gente está falando dos antagonistas, porque muitos antagonistas são carismáticos, mas tão carismáticos, que às vezes eles acabam roubando a cena. Então a gente, como autor, precisa ter alguns elementos que não façam ele ficar caricato e mostrem que ele é uma figura relevante na história e ao mesmo tempo que ele tem personalidade. E é aí que entra a canção que muitas vezes a gente escolhe, ou simplesmente a gente, como autor, é escolhido pela canção para poder dizer: essa música é a cara do fulano ou da fulana. Existe uma pergunta que eu já recebi algumas vezes e que eu acho que ela é crucial e que eu vou responder aqui agora com uma felicidade imensa para vocês, que é a seguinte: Joana, mas como você faz para escolher uma música para um determinado personagem ou para uma determinada cena? A resposta para essa pergunta é simples. Eu quase nunca escolho. Eu sempre sou escolhida. Vou dar um exemplo, assim, muito bacana para mim. No meu livro de contos, eu tenho mais de um personagem e eu, obviamente, precisei, compor uma trilha sonora que fizesse jus a várias cenas de cada um dos contos. E aí, no meu primeiro conto, falando hoje um pouquinho dessa minha parte como escritora, que já sai um pouquinho do romance mais tradicional e entra nos desbravamentos dos contos, eu vou falar aqui da Ellen, que é uma das minhas personagens queridíssimas do conto. O conto se chama Entre Amigos. Eu não vou falar muito sobre a história para não dar spoiler, mas se você quiser o link para começar a se deliciar com essa história maravilhosa de amor, de intimidade e muito prazer, e principalmente, gente, quebra de tabu, tá lá no meu perfil do Instagram. Lá no meu Instagram você não apenas fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no nosso canal, mas também de outras novidades. Além disso, você tem acesso aos links para os meus livros que já estão no Wattpad e também, se você quiser adquirir a versão física do meu primeiro livro, o A Rainha 1, também tem lá, tá bom? Então, dá uma olhadinha, tem aqui no canal o meu @ no Instagram. Voltando a falar do conto, a Ellen, ela é uma personagem maravilhosa, ela é uma mulher super independente que sabe o que quer e ela tem em mente uma única missão, digamos assim, no início do conto, que é realizar uma fantasia do amor da vida dela, o Jonathan.
E para todas as cenas da Ellen, do Jonathan, pro conto em si, eu realmente digo para vocês que eu não escolhi uma música, mas que todas as músicas foram escolhidas. Eu tenho, por exemplo, funk, eu tenho Madonna, eu tenho pop, eu tenho anos 80, eu tenho de tudo um pouco ali dentro. Por quê? Porque faz jus à personagem da Ellen em diversos momentos. Em outros contos, também deste mesmo livro, eu tenho algumas outras canções que fazem muito jus a cada uma das cenas e ou dos personagens envolvidos. Mas uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre trilha sonora é a trilha sonora dos meus 2 primeiros livros. O A Rainha 1, que eu acabei de mencionar, e o Internacionalista 1. As canções da Mary, que é a protagonista de A Rainha 1, elas são, gente, elas são, na minha mais humilde opinião, incríveis. Porque a Mary vai de Madonna a Maroon 5, assim, muito fácil. E todas elas batem muito com a personalidade da Mary em si. Eu também tenho temas para outros personagens, como, por exemplo, a Lyra, a filha da Mary, que é uma das personagens super importantes dentro da trama. Na continuação do livro, eu tenho uma música, na verdade não uma, mas tem uma muito especial para mim, do Elton John, que ela é do Ransom, o marido da Mary e o mocinho da trama. E foi uma música que, sinceramente, veio... Eu simplesmente estava ouvindo música enquanto escrevia e me veio a cena inteira na mente, sabe? E eu achei que ficou... E aí, quando eu comecei a escrever aquela cena, eu fiquei... Gente, que bênção. Eu não estava nem pensando em escrever essa cena e a cena me foi dada de bandeja. A mesma coisa aconteceu com a Alice, que é a protagonista de O Internacionalista. E a Alice, ela é uma mulher que ela é jovem, ela é sensual, ela é profissional. E aí eu tenho músicas para Alice, né, como, por exemplo, The Hills, do The Weeknd, que, nossa, também foi me dado de bandeja a cena enquanto eu ouvia essa música. E não é só essa. Acho que uma das minhas cenas favoritas da Alice, ela veio através... Na verdade, 2 cenas que eu posso falar pra vocês. Eu ia falar uma só, mas eu vou falar 2. Uma delas é o que mostra o laço da mãe e da filha, né? Eu não vou dar spoiler, mas é uma cena entre a Alice e a sua filha, Anna, num momento muito delicado da vida de ambas. E que enquanto a Alice, né, tá ali passando por toda aquela tensão, né, do momento, a Anna simplesmente tá cantando aquela canção que é uma das favoritas dela. E a canção é nada mais, nada menos do que Like a Stone. A gente também tem rock aqui. E eu particularmente amo essa música do Audioslave, sabe? E eu acho que ela é a cara da Ana. Ela é adolescente, né? Então eu acho que combinou muito com a personalidade da Ana em si, que gosta muito, né? Tem uma vibe muito mais voltada pro rock do que pro pop. Mas essa é uma música que naquele momento traz um pouquinho de sentido pra cena, por conta da letra, da melodia e principalmente da voz do Chris Cornell, que Deus o tenha, que assim é tão marcante que pra mim ela assim ficou perfeito. Continuando a falar dos meus livros, eu vou falar sobre um livro que eu falei na semana passada, que é O Inimigo Improvável. O Inimigo Improvável, ele tem uma trilha sonora muito sensível. Como eu falei no vídeo passado, a história desse livro, parte dela,
aconteceu comigo na vida real. E foi, assim, foi tudo muito, muito difícil para mim na época. E eu já estava escrevendo essa história quando as coisas aconteceram. Mas uma coisa que eu te digo, para mim, assim, sempre vai ficar marcado em como a trilha sonora desse livro, ela é completamente perfeita para cada uma das cenas. Eu tenho canções que mostram um lado mais adulto, mais sexy da Amelinha, que é a personagem principal. Tenho canções que mostram momentos mais delicados da trama. E tenho, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque, gente, são músicas que, cara, estavam na minha biblioteca, né, do Spotify, YouTube da vida, e tipo, eu jamais pensei em usar, sabe? Eu jamais pensei que, sim, que eu seria usada por essas músicas para criar uma trilha sonora. Antes que eu esqueça, eu tava falando há pouco tempo atrás de O Internacionalista. Tem uma cena com uma música da Miley Cyrus que quem talvez leia vai falar assim: eu não acredito que ela usou Miley Cyrus para essa cena. Mas, gente, ela é a cara do Michael, que é o vilão da trama, né? Um dos vilões da trama. O Michael, ele é debochado, ele é sanguinário, ele é frio, ele é calculista. E naquele momento em específico, a música dá todo o tom que o Michael precisa e até mesmo que a própria Alice precisa para poder lidar com o que está acontecendo na cena. E assim, pessoal, música nem sempre é música, né? Certas músicas simplesmente falam com a gente, elas saem da nossa alma. Uma das coisas que eu gosto muito quando eu tô escrevendo, né, e que eu também já falei anteriormente, é que cada uma das minhas personagens, elas têm um pouco de mim nelas, né? Assim como eu sou parte delas, elas são parte de mim. Cada uma delas exprime um pouco um lado meu, né? E isso fica muito evidente na trilha sonora. Porque, por exemplo, a Mary, a Alice, a Amélia, a Aurora, olha só, a Mary, a Alice, a Aurélia, a Aurora e também a Marisa, que é a personagem do conto mais recente que eu escrevi, né? E que também tá com uma trilha sonora muito bacana. Elas são muito, né, um pouquinho a Joana, né? Quando eu compus essas personagens, eu simplesmente me coloquei um pouco ali, sabe? Acho que principalmente a Mary, que foi a primeira, a Amélia, a Aurora e agora a Marisa, né? Porque eu compus cada uma dessas em momentos específicos da minha vida, né? E, assim, uma das coisas que eu mais gostei e que, assim, eu sabia que precisava estar ali dentro das histórias para mostrar que elas têm em comum comigo são algumas músicas que são das minhas favoritas, né? Talvez quem me conheça mais tempo saiba que eu sou apaixonada pela Beyoncé e pelo Maroon 5. E desde os 12, 13 anos,
duas músicas, né? Uma da Bee e a outra do Maroon 5. Simplesmente elas me descrevem. E são exatamente She Will Be Loved e Crazy in Love. A Joana, mais por quê? She Will Be Loved fala sobre a minha essência, sobre a mulher que eu sou, quem eu sou. Ela toca muito nesse ponto meu, né? Na Joana romântica. Agora, Crazy in Love, que também toca muito nesse ponto Joana romântica, mas fala sobre uma outra parte da Joana romântica. É a parte mais sensual da coisa. E eu sabia que eu precisava que essas duas canções estivessem na trilha sonora de cada uma dessas personagens. Alguns anos depois, né, entre escritas e reescritas, eu também percebi que uma outra canção, que também é do rol das minhas favoritas, também merecia destaque. Principalmente para Mary, para Aurélia, para Marisa, principalmente e para Amélia, né? Principalmente para essas... A Joana, mas coitada da Alice. A Alice também não... Gente, a Alice, ela é uma personagem um pouco mais diferenciada. Ela é, digamos assim, uma versão menos docinha da Joana, né? Mas que, cara, ela é maravilhosa. Eu costumo muito brincar que a Alice é o meu lado mais sério, mais profissional, mais, sabe... Mas, tá bom, vamos fazer. A Mary é o meu lado mais sensível, é meu lado mais mãezona. A Amélia, ela é meu lado menina, mulher, mas que, tipo assim, ela sabe o que quer. Ela é extremamente doce, mas é também muito sensual, sabe? A Aurora, né? Aurélia, na verdade. Eu também tenho uma personagem chamada Aurora. Mas a Aurélia, ela já é o meu lado que teve que se reconstruir. Mostra um pouquinho da Joana, que se reconstruiu depois de N coisas que aconteceram e que se tornou a Joana que vocês estão vendo aqui hoje, né? Que recuperou o brilho, que recuperou a coragem e tá aqui, de frente para vocês, falando abertamente sobre música, sobre paixão, sobre dores pelo qual ela passou e que vai falar sobre muito mais. E aí a gente tem também a Marisa. A Marisa é nova, né? Como eu disse, o conto foi terminado recentemente, mas a Marisa, ela tem um lado meu que é muito exigente por uma coisa, a clareza. Tem uma coisa que eu prezo na minha vida, é clareza. E é por isso que nesse vídeo eu tô tentando, assim, falar pra vocês da forma mais descontraída possível, leve e ao mesmo tempo numa linguagem fácil. Porque eu gosto de clareza, gente. E isso exprime, assim, eu tento ao máximo exprimir isso em cada uma das músicas que tá nas trilhas sonoras dos meus livros. Então, gente, compor, né, cada uma dessas trilhas sonoras foi um processo que, vou ser sincera pra vocês, foi um processo que não saiu só daqui, mas saiu muito mais daqui, sabe? Porque cada uma das músicas me foi dada como um presente. Eu costumo dizer muito isso, do universo, um presente de Deus, um presente da escrita, dos deuses da escrita pra mim, sabe? Tem cenas que eu compus inteiramente enquanto repetia N vezes a mesma canção.
E vou dizer pra vocês, é o trabalho mais gostoso do mundo. Sabe por quê? Porque a gente percebe que a gente vai colocando ali todo o nosso amor e carinho pra ficar assim, o mais fiel à história possível. Porque não existe história sem música, não existe música sem história. Toda música tem uma história por trás dela e toda música tem, toda história, perdão, tem uma música que a embala. Eu gosto muito de sentar e escrever ao som de música. E assim, se você hoje tá pensando, sei lá, em escrever um poema, coisa que nos últimos dias, né, nos últimos 7, 8 dias, eu consegui a façanha de compor 10 poemas, algo inédito até pra mim. Inclusive, eu resgatei um poema, né, que é um poema da Joaninha, da Joana adolescente, né, e que eu posso dizer, também tem a sua trilha sonora. Cada um desses poemas tem a sua trilha sonora, né? Daqui a pouco, inclusive, vai estar pronto esse livro de poemas e eu espero que vocês adorem tanto quanto eu tô adorando escrever. Mas assim, se você tem hoje algo que você quer botar pra fora na sua escrita, senta, se deixa ser escolhida, ou simplesmente escolhe uma música que te agrada e deixa ela te inspirar. As canções são feitas para embalar aquilo que a gente tem aqui dentro. E muitas vezes é a partir de uma canção que a gente consegue transcrever a nossa alma para o papel, ou colocar em um documento no computador, escrever uma carta para alguém. A música muitas vezes nos ajuda até mesmo a se despedir. Isso aconteceu comigo, mas isso é papo para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. No próximo episódio do Histórias que eu Senti, a gente vai falar sobre como as amizades, né, elas também ajudam na nossa escrita, como elas também podem ser de suma importância pra gente compor personagem, pra gente escrever uma história, um poema, uma poesia, uma música. Porque no final das contas, a vida, ela é cheia de laços que se interligam. São sentimentos que se interligam a canções ou a textos, e por sua vez, quando a gente vai ver, a gente escreveu das mais belas histórias ou das mais belas canções. Um beijo, um ótimo final de semana para todo mundo, tá? E continua aqui. Já, se você ainda não, aproveita para curtir, comentar, compartilha com os teus amigos, teus familiares. Me segue na rede vizinha e fica atento, porque de onde veio isso aqui, tem muito mais. Beijo, gente.